Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que veio a partir do grupo de estudos que se chama Quando Tudo Se Desfaz. Bom, só para avisar, esse grupo de estudos vai continuar, se não me engano, até o final de agosto. Então é muito provável que eu traga muitos elementos a respeito desse curso, desse estudo, né, durante esses vídeos aí, esses próximos vídeos que são reflexões que surgem, né? Eu já falei pra vocês que o aspecto mais, assim, como que eu posso dizer? Que o aspecto, assim, que tem me ajudado mais nesse estudo, que tem sido muito significativo pra mim, é uma postura interna, pessoal, de partir do princípio de que eu não entendo a respeito daquilo que está sendo compartilhado, de que cada palavra, né, para qual eu atribuí um significado, eu já falei isso para vocês antes, né, e faço esse convite para vocês também, questionar o significado de cada palavra que a gente usa assim tão usualmente, né, na nossa vida, sem pensar muito e sem, como que eu posso dizer, sem desenvolver o significado dessa palavra, sabe? Assim, sem ampliar e não, a gente se fixa muito, né? Então a gente acredita que aprendeu um conceito, a gente fixa aquele conceito na nossa mente e aí a gente não amplia, não se abre para a possibilidade de que talvez, né, aquele conceito tenha um outro significado muito mais amplo do que aquele que eu predeterminei que seria o conceito daquela palavra, né? Então, pensando a respeito disso, um dos conceitos que foi trazido foi o conceito de meditação. E eu acredito, assim, não sei para vocês, né, mas muitas vezes equivocadamente eu imaginei que a meditação era um momento para que eu me aquietasse, para que eu aquietasse os meus pensamentos e para que eu relaxasse, para que eu entrasse mais em contato comigo no sentido de, sabe assim, então a gente imagina, né, por exemplo, uma meditação. A gente imagina todo um ambiente físico preparado para aquilo. Então a gente coloca uma musiquinha de fundo, a gente coloca, né, acende um incenso, aí tudo tem que estar em silêncio. Imagina se o cachorro late no meio da meditação, a gente já fica bravo, né? Então a gente cria todo um ambiente externo para que eu possa estar em quietude interna, né? Ou seja, até isso aí a gente já, nossa, deixa eu colocar aqui, me colocar na postura. E uma das práticas que foi trazida durante o estudo foi uma meditação em que a primeira coisa que foi dita foi que para que a gente largasse o conceito de que nós estaríamos fazendo uma prática de meditação. E aí, nesse sentido, né, transferindo o conceito de meditação para o dia a dia, para o nosso cotidiano, ou seja, levando em consideração que a gente pode e deveria, inclusive, estar em um estado meditativo durante todo o dia, né? Então, imagina que você vai lá fazer meditação e muitas pessoas falam isso. Nossa, eu comecei a meditar, eu comecei a ficar mais agitado, para mim ficou muito pior, porque não sei, parece que pra mim foi o efeito contrário, eu comecei a ficar mais, sei lá, agressivo e tal. E aí, então, nesse sentido, é uma quebra do paradigma de que meditar é se acalmar, né? Então, no fundo, é assim, a gente anda por aí inconsciente, reagindo aos pensamentos que orbitam a nossa mente. Então, tem muitos pensamentos, emoções, sentimentos, crenças, conceitos ali que a gente carrega o tempo inteiro na mente e a gente não percebe que esses são, como se fala, são os filtros que a gente usa para na interação com as pessoas e com o mundo, né? Então a gente acaba reagindo de acordo com esses filtros, nunca de acordo com a situação e com o momento presente. A gente vai perceber que quanto mais a gente questiona com relação ao que está acontecendo, a realidade das coisas, a solidez das coisas, a gente vai perceber que a nossa reação tem muito mais a ver com algum evento passado e principalmente com uma interpretação de um evento passado do que com o que está acontecendo no presente, né? A gente tem muito pouca relação assim com o momento presente. Então, um exercício assim que eu proponho para vocês e para mim também é a todo momento fazer como se fosse assim um check, uma verificação de como eu estou me sentindo agora, no sentido de o que está acontecendo aqui no meu corpo, o que está acontecendo nos meus pensamentos, o que está acontecendo antes de eu reagir às coisas já de posse desses pensamentos, assumindo e não sabendo a diferença entre a realidade e a minha interpretação da realidade, né? A gente se confunde nisso e a gente se confunde também em termos de identidade com o nosso próprio pensamento, né? Então, a todo momento, um exercício diário, cotidiano,
sabe, contínuo, assim, se observar 1 milhão de vezes durante o dia, observar qual o conteúdo da minha mente agora, entendendo que a minha mente cria toda a realidade que eu vejo ali do lado de fora, né? E aí, numa prática de meditação, seria uma extensão disso, no entanto, sem movimento, né? Nesse caso. E aí, o que a gente faz, então, numa prática de meditação, é sentar e perceber os pensamentos que estão ali, perceber os sentimentos, as sensações, as interpretações, os julgamentos, e pura e simplesmente perceber. E não é interromper esse fluxo e tentar atingir um estado emocional de mente diferente do que aquele que eu estou agora. Então, na verdade, muitas vezes, né, a meditação vai pura e simplesmente acentuar aquilo que já está acontecendo comigo. Então, se eu estou irritada, se eu estou chateada e eu vou sentar em meditação com o objetivo de me livrar dessa sensação, esse não é o caminho da meditação, né? Então, a meditação é justamente entrar em contato com aquela perturbação. E ao mesmo tempo que eu entro em contato, não significa que eu vou chafurdar na lama e ficar ali naquela sofrência, sofrendo pro resto da vida, e muito menos que eu vou fazer um jogo do contente e fingir que não está ali e falar, ai, nossa, eu precisava meditar porque, putz, agora eu tô me sentindo muito melhor, sem ter a maturidade de pura e simplesmente observar aquilo que está acontecendo para que aquilo possa realmente nos atravessar. Então, do mesmo jeito que entra com facilidade, é nesse sentido que eu estava falando de vulnerabilidade, de abertura, né? Ou seja, abertura e espaço para que, seja o que for, se manifeste, porque quando a gente abre esse espaço, quando a gente se coloca nesse lugar aberto, né, e acolhedor para qualquer tipo de manifestação, então aquela manifestação, da mesma maneira que entra facilmente, também sai facilmente, né? E aí, nesse sentido, a gente começa a praticar consigo mesmo, ou seja, com maturidade, honestidade, para olhar para os próprios processos, para olhar para a maneira como a gente está olhando para o mundo. E aí, a partir deste ponto, onde eu faço um processo interno e honesto de autoinvestigação, é muito provável, e aliás, inclusive é natural, que eu estenda essa abertura e esse acolhimento com os outros seres, porque quanto mais eu entendo da minha própria mente, eu entendo essa insanidade que é a minha mente, mais eu abro espaço para que o outro também manifeste esse tipo de insanidade, que eu sei que é a insanidade da minha própria mente, né? Então, a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é para que quando se sentar assim num espaço de meditação, para que quando entrar em meditação, falar, estou no processo meditativo, para que não seja com o objetivo de se livrar de algo que eu considero negativo, e sim para, de maneira madura, honesta, entrar em contato com seja o que for que estiver se manifestando. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo de hoje, e até o próximo vídeo, gente. Muito obrigada. Namastê.